Deve ter mudado a versão. Pronto, coloquei para gravar. Gente, bom dia. Iniciando nossa aula do dia 22 de setembro. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de Porter. Vocês já sabem quando é que vocês vão fazer prova de novo? Já tem a data. Deixa eu carregar aqui o arquivo da nossa aula de hoje, enquanto se alguém me responde qual vai ser a data da prova. A nossa aula de hoje, Porter 2. Aqui. Um negócio que não vai dar certo. Já não tá dando certo. Peraí, gente, eu vou ter que fazer uma modificação aqui. Senão o negócio não vai rolar. Pronto. Estou carregando nosso arquivo. Deixa eu puxar o computador para lá, porque... Tirar os barulhos de perto. Deixa eu puxar o computador para cá, porque eu não vou conseguir enxergar nada dali. Seguita. Deixa eu ver se alguém me respondeu quando é que vocês sabem qual é a próxima. 28, 29, 30 e 31. Beleza, Camille, obrigada. É assim, gente, vocês vão ter... a prova não é o mesmo conteúdo da anterior, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês. O conteúdo da prova que vocês vão fazer agora é a sequência desse nosso conteúdo, tá? Então, não cai mais o que era anterior. Ah, que ótimo. Não cai mais o anterior. E agora passa a cair essas nossas novas aulas. Passa a cair essas nossas novas aulas, tá? Então, fiquem muito atentos com relação a isso, para vocês não acabarem estudando a coisa errada, né? Porque vocês podem ser pegos de surpresa. Então, aquele conteúdo das primeiras aulas ficou lá atrás, tá? Ficou na nossa primeira prova, e agora o conteúdo é o novo. O que cai? As ferramentas de fato, 5W2H, Oceano Azul, Ishikawa e Porter. Até a nossa aula de hoje cai, tá? Então, tomem cuidado com isso. Aquela parte de planejamento, essas coisas a gente não tem mais no novo... Não é no novo, na próxima prova, ok? Então, não vai cair estratégia... Vai, isso cai, Agatha. Cai, porque não sei se vocês repararam que a nossa aula estava avançada. Só que o conteúdo que caiu na prova era o conteúdo no comecinho, do primeiro tri, tá? Eu, de fato, separei para eu ter uma... A gente não está trabalhando assim, mas para mim era importante. Então, eu encarei como primeiro tri e segundo tri. Então, eu fiz uma primeira prova com conteúdo de primeiro tri, apesar de que nós já estávamos nas aulas do segundo tri. E agora eu estou fazendo uma prova com outro conteúdo, para ficar menos coisas para estudar, para ficar uma coisa mais concentrada e facilitar para vocês. Então, eu separei o conteúdo em 2 pedaços, tá? Que na minha cabeça eu continuei trabalhando como trimestre. Então, o primeiro caiu até PDCA, não foi isso? Planejamento e PDCA. E no segundo cai, né, agora na segunda prova, cai as ferramentas só. Então, cai Ishikawa, cai Oceano Azul, que você até falou, quem falou? A Agatha falou do Oceano Azul, não caiu o Oceano Azul na primeira prova, tá? Agora cai. Então, cai Ishikawa, Oceano Azul e Porter, tá? O que a gente está vendo agora. Tranquilo?
Depois eu vou vou colocar um aviso lá, junto com o trabalho que vocês têm que fazer. Amanda, prof, me desconectei um segundo e perdi o conteúdo. Fala de novo, por favor. Ah, fica tranquila, Amanda, depois eu vou colocar um aviso, mas cai de Ishikawa para cá, tá? Aquelas primeiras aulas que a gente gravou, não cai, tá? Então, caem as ferramentas mesmo. Agora é uma prova mais prática, mais focada nas ferramentas, tá? Então, Ishikawa, né, que é causa e efeito, Oceano Azul e Porter, tá? Cai até a nossa aula de hoje. Nós, de novo, provavelmente avançamos a semana que vem para outro... Não, semana que vem é a prova, não é? Deixa eu ver o calendário aqui. Imagina, Amanda! Ah, não, semana que vem é a prova. Então, a gente não tem aula semana que vem, então não vai dar problema dessa vez. Eu não vou avançar com o conteúdo, mas cai aqui a nossa aula de hoje, tá? Assistam os vídeos de novo, tá? Eu estou disponibilizando, baixando o link, sempre disponibilizando lá na nossa área de disciplina de ADPE, para que seja fácil de vocês acessarem tanto pelo Teams quanto pelo YouTube, para quem prefere. Fala, Júlia! Para quem prefere. Então, os links estão todos lá. Se vocês quiserem, eu até coloco os links da próxima prova para ficar bem separadinho, mas não esqueçam que vai repetir. E eu estou gravando uns vídeos sobre finanças, né? Sobre a minha outra área de atividade. Então, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Vou falar agora sobre juros simples e juro composto, tá? Mas eu acabei aproveitando a mesma área que vocês já estavam para divulgar os vídeos de finanças, tá bom? Ensinar matemática financeira, a ensinar cálculos de finanças, né? Para a turma que está me pedindo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos fechar o nosso Porter hoje. Já estamos gravando. Hoje eu estou meio perdida porque mudou tudo aqui. Cadê o que eu quero? As barras estão em lugares diferentes, com nomes diferentes. Agora eu entendo quando meus pais falam que não devia ter atualização do celular. A gente fica perdidaço. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Não subiu. Cadê? Oh, my God. Aqui, mas não está lá. Peraí, gente. Peraí. Aqui não está cooperando. Acho que agora subiu. Ahá! Agora sim. Beleza. Então, tá aqui 5 forças de Porter, parte 2, tá? E aí, na aula passada, nós tínhamos falado de Porter, como é que isso começou, quem era Porter, qual era a relação que ele tinha com as coisas. Deixa eu desligar a câmera para ficar mais leve. Qual é a relação que ele tinha com as coisas. E eu terminei num desenho, tá? Para quem assistiu a aula passada, isso. Eu terminei, a nossa aula passada terminou neste desenho, que eu acabei não falando sobre ele, tá? Então, essa é a representação do que a gente chama de 5 forças de Porter. O que eu tenho nessa representação, nessas 5 forças de Porter? O centro, que são os meus concorrentes, tá? Então, eu olho para os meus concorrentes e faço uma análise de toda a minha situação baseado nessa visão que eu tenho dos meus concorrentes, tá? Então, Porter está muito associado a essa ideia de vamos olhar o que os demais fazem, vamos olhar o que os concorrentes fazem, tá? Para a gente tirar proveito disso, tá? Essa é a ideia de Porter. Lembrem-se que todas essas que a gente tá vendo são maneiras da gente pensar de maneira focada, da gente tomar decisões de maneira focada. Ao invés de pensar aleatoriamente, a gente pensa seguindo um determinado critério. Essa é a ideia do que a gente está fazendo agora. Então, a ideia de Porter é olhar, tomar decisões baseado na concorrência. Nós vamos... O que são as 5? O do meio, que é a rivalidade entre concorrentes.
O superior aqui, que é o poder de negociação dos fornecedores. Na sequência, as ameaças dos produtos substitutos, o poder da negociação dos clientes e a ameaça de entrada de novos concorrentes, tá? Então, a gente passa parte desse principal, que é toda a nossa concorrência, e analisa esses 4 que estão em volta. Por isso, 5 forças de porta. Eu optei por fazer isso bem separadinho. Então, a gente vai falar de cada uma das forças, começando pela do meio. Eu destaquei os quadradinhos, tá vendo? Tá aqui o quadradinho do meio, para ficar bem fácil da gente entender do que eu estou falando. Eu tenho um texto de apoio, que eu acho que eu não postei ainda para vocês, eu vou colocar lá finalizando a aula. E nesse texto de apoio, eu tirei são recortes do texto de apoio, tá? Então, a central, a rivalidade entre os concorrentes. Nosso texto de apoio diz o seguinte: como se destaca de seus concorrentes diretos? Como os concorrentes são agrupados? Se houver grandes grupos, haverá mais força de negociação com fornecedores? As marcas concorrentes já se consolidaram, são admiradas? Quais as vantagens competitivas dos concorrentes? Custos menores, margens maiores, localização. Então, é olhar para o meu concorrente e perguntar assim: quem é meu concorrente e o que ele tem de melhor que eu? Tá? Como é que ele faz? Ele faz melhor? Se a gente está falando de alguma coisa de comida, se é mais gostoso, por que é mais gostoso, por que é melhor? De repente, a localização onde ele está é mais favorável que a minha. De repente, ele tem algum potencial, alguma coisa que eu não vou conseguir chegar. E vamos pegar exemplos aí, falando de concorrência, dessa questão da concorrência. Eu vou pegar o primeiro que me ocorre, que é um cara, de novo, eu acho que eu já comentei dele para vocês, Silvio Santos. Silvio Santos é um cara que não é uma questão de você gostar ou de você não gostar dele, tá? Indiscutivelmente, como empresário e empreendedor, ele é um exemplo fenomenal, tá? Então, já devo ter falado deles para vocês. Se vocês tem várias entrevistas onde o Silvio Santos fala da postura dele como empresário, que ele diz assim, tá? Ele diz, tá? Inclusive, se tiver curiosidade de ver a entrevista inteira, onde ele fala isso, me dá um toque que eu mando o link para vocês. Ele diz que ele está feliz com a posição que o SBT ocupa, que é a de segundo lugar. Tá? Isso já é bem antigo. Que é a de segundo lugar. Por quê? Ele entende que o primeiro lugar é da Globo e ninguém vai tirar dela. Quando o Silvio Santos declara isso abertamente, o que ele está fazendo de maneira muito, muito, muito clara? Ele está dizendo: olha, eu sei quem é meu concorrente, eu sei quem é a Globo, eu sei qual é a força que ela tem, e eu sou consciente que eu não consigo brigar com essa força, tá? Por N motivos. A entrevista é antiga. Por N motivos. Então, se eu sou consciente de que eu não chego na primeira posição, qual é o meu máximo? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para ficar aonde? Eu vou trabalhar para me manter na segunda. Então, ele se considera feliz, ele se considera realizado, porque ele consegue manter o SBT na segunda posição nacionalmente, que para ele, basicamente, é a primeira posição. Então, isso é uma maneira da gente pensar que pode nos soar estranho, mas é uma realidade. Ele estar consciente de qual é a situação dele, estar consciente de qual é a posição que ele ocupa, faz com que ele não se estresse em gastar tempo ou em gastar buscar estratégias para chegar a um lugar que ele não vai conseguir chegar. Ele sabe disso. Isso é analisar a sua concorrência. Por exemplo, falamos de Coca-Cola. Existe algum refrigerante que substitui a Coca-Cola? Não adianta, ninguém competiu com a Coca-Cola. Tá. A Pepsi é gostosa, mas não chega ao que é a Coca-Cola. Tem vários refrigerantes que tentaram imitar a Coca-Cola. Nenhum deles chega ao gosto da Coca-Cola.
Então, é outra coisa. O que você quer? Você quer procurar um produto que seja a Coca-Cola? Você vai passar a vida inteira procurando, procurando, procurando e vai se frustrar, tá? A tua empresa não vai chegar na Coca-Cola. Ou você quer ser o segundo colocado em vendas nesse segmento de cola? Se você quiser ser o segundo colocado em vendas nesse segmento, aí ok, você vai conseguir. Então, tem várias coisas que você consegue, se você tem consciência de quem é a sua concorrência e de como a concorrência trabalha, quais são as forças que ela tem, qual é o poder que ela tem, faz com que, inclusive, a tua maneira, as tuas estratégias sejam mais visíveis, sejam mais palpáveis, sejam mais... como é que eu posso dizer? Sejam de fato alcançáveis. Acho que esse é o melhor termo. Sejam de fato alcançáveis, tá? Quando você tem essa situação de não ter consciência do que acontece à tua volta, você acaba, sim, buscando algo que você não vai atingir, tá? Por isso que é tão, tão, tão importante olhar para a concorrência, inclusive destacar o que ela tem de bom, tá? Por quê? Quando eu destaco o que ela tem de bom, eu vou conseguir saber se eu vou conseguir superar ou não. Eu vou conseguir saber se eu vou conseguir produzir algo melhor que aquilo ou não, tá? Ou se, como Silvio Santos, o segundo lugar é o que vai me deixar feliz, tá? Essa é a ideia de olhar para concorrentes. Aí eu optei por começar pelo primeiro quadradinho de cima, tá? O primeiro quadradinho de cima, de novo, um recorte, tá? Para que a gente possa falar de cada uma dessas 5. Já falei da primeira, que é os concorrentes. Agora, a segunda, o poder de negociação dos fornecedores. O nosso texto, de novo, que está aí do lado, é um recorte do nosso texto, diz assim: quão forte é o poder de barganha dos fornecedores? É batata. Empreendedor que tem poucos fornecedores costuma ficar totalmente rendido a eles. Quanto custa? Quando entrega? Com qual qualidade? Todas essas questões são decididas pelos fornecedores. E isso não é nada bom para os negócios, principalmente fornecedor de vender para um concorrente, ou pior ainda, exclusivamente para isso. Então, quando eu trabalho com vários fornecedores, eu tenho a possibilidade de dizer, amigo, a gente não está conseguindo entrar em acordo, então eu vou comprar com a outra empresa. Se eu tenho um fornecedor exclusivo, só pode ser aquele, o que eu faço? Se eu tiver um desentendimento com ele, se a gente não conseguir chegar num acordo, eu deixo de produzir? Se de repente ele percebe que ele é meu fornecedor exclusivo, que eu dependo dele, e ele resolver subir o preço nas alturas, inflacionar o preço pra caramba, o que eu vou fazer? Ignorar? Deixo de vender? Ou simplesmente ignoro e pago o que ele quiser e transfiro isso para o meu preço e paciência? Não pode ser assim, gente. E aí entra aquelas coisas que são importantes, tá? Acho que a aula passada eu falei para vocês de sabão em pó. Eu falei para vocês que, na aula passada, a aula retrasada, que minha mãe usa Omo e que eu não gosto de Omo. Eu realmente não gosto de Omo, porque eu acho que o Omo desbota muito a roupa. E no meu caso, para minha roupa que é muito fina, né, que sempre foi uma roupa mais para o social, acaba estragando muito. Tá. O que você usa? Eu particularmente gosto de usar Ariel, tá? Vamos me usar como exemplo. Eu particularmente gosto de usar Ariel, prefiro usar Ariel. Já teve momentos onde o preço do Ariel estava lá em cima. Eu olhei, eu falei, não, eu não vou pagar esse valor para comprar um sabão, por mais que eu goste dele. O Omo eu já sabia como é que funcionava, porque eu já tinha usado. O que eu fiz? Eu falei, bem, vamos tentar outro. Oxi, comprei o Brilhante. Ah, o que você achou do Brilhante? Ah, eu prefiro o Ariel. Concorda? Eu prefiro o Ariel. Só que é assim, não é porque eu prefiro o Ariel que eu vou pagar qualquer preço para ter Ariel. Então, hoje eu tenho uma segunda opção. Se eu chegar no mercado, eu precisar desesperadamente comprar sabão em pó e o Ariel estiver num daqueles preços absurdos, eu vou comprar Brilhante. Ah, mas você não gosta
tanto dele? Isso, não gosto tanto dele, mas lava minha roupa direitinho. Talvez eu precise deixar algumas pecinhas um pouco mais tempo de molho, ou esfregar uma coisinha ou outra na mão, mas dá para usar o brilhante da mesma maneira. Esse jogo de cintura é fundamental para a gente ter em negócios, tá? Porque é a única coisa que garante que eu não estou na mão de um fornecedor. Então, ou eu tenho uma opção por um produto, por exemplo, quem faz chocolate. Ah, chocolate tem que ser Nestlé, tá bom. Ou você compra o teu chocolate Nestlé em vários lugares para conseguir procurar o local que vende chocolate Nestlé ao melhor preço, ou então você tem uma segunda marca de chocolate. Você fala assim, não, realmente eu prefiro usar Nestlé, mas se Nestlé tiver em algum momento com um preço muito, muito, muito alto, dá para usar esse aqui que dá para segurar minha qualidade. É necessário isso. Esse jogo de cintura é fundamental. Trabalhar com clientes, com fornecedores exclusivos é um problema grande, porque se acontece alguma coisa com essa empresa, se ela resolve parar de brincar e coloca os preços lá em cima, o que que você faz? Tá? Então, a segunda força de Porter, a primeira é olhar para o concorrente, a segunda é olhar para o teu fornecedor. O quanto as decisões do teu fornecedor impactam a sua empresa. O quanto as decisões dele, tá? Se ele acordar um dia de mau humor, o quanto o mau humor dele vai impactar o meu produto, a minha produção, a minha venda, o meu preço, tá? Essa é a ideia da segunda força. Terceira força, estou fazendo sentido horário, tá? Ponteiros do relógio. Então, agora eu estou aqui na força do lado direito. Não sei se eu virei a câmera. Isso, eu esqueci de virar a câmera, gente. Então, eu estou apontando para o lado direito e vocês estão enxergando o lado esquerdo. Espera aí. Então, agora sim, tá? Então, agora eu estou desse lado aqui. Dando certo. Então, estou fazendo o sentido do relógio. Está no sentido do relógio, gente? Assim, eu tenho que pensar ao contrário. Vocês estão enxergando o sentido do relógio? Então, é dormindo. Oh, meu Deus, eu falo com as paredes. Espero que pelo menos vocês assistam depois. Para não ser que nem lá na entrega do TCC, que eu faço tanto comentário e ninguém arruma o que eu peço. Vamos falar disso. Terceira, ameaça de produtos substitutos. E o nosso texto, quais são os produtos que podem substituir o seu? Existe uma crença entre empreendedores de que se um produto é inovador, não tem concorrência. Caso você acredite nisso, por favor, desacredite agora. Afinal, por mais original que seja a sua oferta, ela deve resolver um problema já existente do qual alguma outra já se ocupa. Então, gente, é um trecho do texto muito interessante. Por isso eu gosto, inclusive, muito desse site que eu tenho usado com vocês, que é a Endeavor, que tem justamente essas visões empreendedoras bem legal. A ideia é a seguinte: se você enxergou um problema e você encontrou uma solução desse problema, um produto que atenda essa brecha de mercado, não foi só você que percebeu que aquilo ali era uma brecha de mercado. Não foi só você que percebeu que era necessário um produto ali. Com certeza, outras empresas também perceberam, e ou elas encontraram outras soluções para aquela questão, ou elas estão procurando soluções para aquela questão. Então, não acho que você vai ser o único por muito tempo, tá? Fique muito atento a isso. Vou usar exemplos de produto para vocês, uma coisa bem pontual, que eu acho que não é da época de vocês. H2O. Acho que todos vocês sabem que é H2O. Quando a H2O surgiu, ela vendeu feito louca, porque a ideia do H2O, ou pelo menos a propaganda inicial do H2O, é que ela era saudável como água. E H2O não é água. H2O é um refrigerante, tá? H2O é um produto, talvez seja um refrigerante um pouco mais saudável, mas ele não deixou de ser refrigerante.
Ele tem açúcar, ele tem corantes, ele tem os gases, ele é vamos pensar num refrigerante fraco, mas ele é um refrigerante, não é uma água. E quando a H2O entrou no mercado, ela vendia feito louca, porque ela deu essa ideia de que, ao invés de você tomar refrigerante, tome uma água gostosa, tá? Isso acabou tendo que ser consertado. Hoje, não existe mais essa ideia de que H2O é uma água, e da mesma forma que apareceram outros concorrentes. Hoje a gente tem aquários, hoje a gente tem outras águas, outras águas gaseificadas com sabor para competir com H2O. Então, assim, ela ficou durante um tempo única no mercado? Sim. Mas o que aconteceu? Ela vendia tanto que rapidamente os concorrentes, e foi assim, acho que não deu 6 meses, os concorrentes olharam e falaram assim, não, ele está produzindo isso, a gente também consegue produzir. E produziram produtos semelhantes e colocaram no mercado. Aí vocês podem me dizer, mas a mais gostosa é a H2O. Gente, a gente não está falando, tá? Lembra da primeira. A gente não está falando se a gente vai conseguir tomar a posição de H2O e ser a primeira do mercado. Às vezes o que eu quero é ser o segundo do mercado. E eu consigo ser o segundo do mercado. E não se esqueçam que quando uma marca se consolida como a segunda do mercado, significa que ela tomou uma parte dos clientes da primeira marca. Porque o mercado, o consumo não aumenta porque apareceu uma outra marca. Quando uma marca se consolida, quando uma marca consegue se manter como segunda do mercado, significa que ela sim está tirando uma parte dos clientes da primeira marca. Quando o SBT se consolida como segundo do mercado, tá? Segunda televisão mais assistida, e se mantém assim, significa que seguramente ele tirou espectadores das outras televisões nacionais, dos outros canais de televisão. Então, é uma briga pela mesma quantidade de pessoas, é uma briga pelos mesmos clientes. Se nós brigamos pelos mesmos clientes e conseguimos tirar uma parte do cliente da concorrência, isso é um grande, grande, grande ganho, tá? Então, a ideia da H2O é justamente para ilustrar essa ideia de que é inovador, então fica tranquilinho, você está no oceano azul, olha eu juntando as duas. Não, que o oceano pode ficar azul por pouco tempo, tá? Então, passa o tempo todo olhando para o mercado, se reinventando, olhando para o mercado, se reinventando. Terceira, a de baixo, poder de negociação dos clientes. Qual é o poder de barganha dos clientes? Lá nos primórdios, esta força dizia mais respeito a empresas que vendiam para poucos clientes e que, por isso, dispunham de uma tremenda força de negociação. Mas o princípio dela prevalece até hoje. É importante que você busque formas de não depender de poucos consumidores. É raro o segmento hoje que tem um único cliente, tá? Um cliente exclusivo. De maneira geral, isso não existe mais. Esses contratos de exclusividade faziam mal para os dois lados, deixavam os dois lados, tanto cliente quanto fornecedor, numa situação muito complicada, e eles, com o passar dos anos, eles tenderam a não existirem mais, tá? A gente tem pouquíssimos casos hoje. Mas é exatamente a mesma ideia. Estar na mão de um fornecedor é perigoso, exatamente como estar na mão de um único cliente também é perigoso. Tá? Então, é importante que eu tenha vários clientes, para que se eu não tiver algum tipo de negociação com aquele cliente, eu possa vender para outras pessoas, eu possa vender para outras empresas. E o último, né, que agora eu estou do outro lado, a ameaça de entrada de novos concorrentes, tá? Que é a última e é a que acontece com o tempo todo. Nosso texto diz: como evitar ou dificultar a entrada de novos players? E eu fiz questão de deixar esse termo players, porque a gente tem uma tendência de inglesar tudo, né? Colocar tudo no idioma inglês, e esse é um caso, tá? É bem comum as pessoas usarem o termo players para falar de concorrentes.
Então, eu fiz questão de manter para que vocês se familiarizassem com isso. Como evitar ou dificultar a entrada de novos players, de novos concorrentes? Essa não é uma questão que costuma frequentar os pensamentos de novos empreendedores, tá? Principalmente o jovem, ele acha que ele vai ser único durante muito tempo, tá? O empreendedor jovem, né? O empreendedor que está começando. Mesmo assim, é importante que desde o início dos negócios se desenvolva o hábito de criar barreiras de entrada. Então, desde o início, você se consolida ou você associa a tua marca ou associa o teu produto a algo que não consiga ser ou que dificulte a entrada de novos. Vamos pegar um exemplo bem interessante. Sodier, tá? Sodier é uma marca que ela entrou no mercado e ela já entrou no mercado com contratos de recebimento de produtos de fornecedor, quer dizer, garantindo a qualidade dos seus produtos. Então, está junto com a Sodier, a gente tem a ideia, ou não é nem ideia, está escrito na propaganda, que o chocolate que a Sodier usa é Nestlé, que o leite que a Sodier usa é leite ninho. Então, ela associou o produto dela a determinadas, ou pelo menos a divulgação junto com determinadas marcas, tá? Vocês podem me dizer, mas o Amor aos Pedaços também usa chocolate Nestlé, tá? Mas vocês notaram que o Amor dos Pedaços não vincula a propaganda deles ao produto Nestlé? Muito provavelmente porque a Sodier não tenha como barrar a Nestlé de vender para outras empresas de bolos. Tá? O que, inclusive, é muito interessante, né? Porque a gente acabou de ver que poder barganhar a venda é bastante importante, ter vários clientes é bastante importante. Mas fazer um contrato de exclusividade, de divulgação da marca, de parceria das marcas, isso ela pode fazer. A Nestlé só pode associar a marca Nestlé e bolos à Sodier. Isso sim pode ser feito. Olha, a gente usa aqui eu uso a tua marca associada a produtos de qualidade, e aí nessa brincadeira eu compro produtos teus. A gente estabelece uma parceria, a gente estabelece uma maneira de ser bom para mim e para você, e a gente cria uma barreira para a nossa concorrência. Ou seja, a nossa concorrência pode usar o produto Nestlé, mas não pode fazer concorrência dizendo só uso produtos Nestlé. Tá? Isso é uma maneira da gente criar essas barreiras para novos entrantes, para novos concorrentes, para novos players. Existem várias maneiras de fazer isso. Tá? É importante que desde o começo a gente perceba isso. Senão a gente pode ser comido, pode ser devorado por um cliente novo, tá? Por um concorrente novo, desculpa. Não esquece que para o primeiro que entrou no mercado, tudo é mais difícil. Tá? Ele vai ter que entender quem é aquele cliente, ele vai ter que entender como é que ele oferece para aquele cliente, ele vai ter que entender como é que ele vende para aquele cliente, ele vai ter que entender como é que o mercado reage àquele produto. O primeiro concorrente que entra, já entra analisando tudo isso. Então, o primeiro concorrente já entra com vantagem, tá? Não esqueçam disso. E é justamente nessa ideia que eu trouxe a última frase que está no nosso texto de apoio e que eu fiz questão de discutir com vocês para finalizar nossos slides. Theodore Lévy, em seu famoso artigo Miopia em Marketing, publicado no ano de 1960, disse: no texto, Lévy afirma que empresas ferroviárias não cresceram no século XX aquilo que haviam crescido no anterior, por entenderem que estavam no mercado de ferrovias e não no de transportes. Essa frase é muito interessante porque ela exemplifica exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês, da questão de que o primeiro que entra é mais difícil. Quando as empresas ferroviárias colocaram os trilhos espalhados, eles estavam falando dos Estados Unidos, se não me engano, espalharam os trilhos
por todo os Estados Unidos, ou seja lá que país foi, que esse Levi usa como base no livro dele. Eles entenderam, as empresas ferroviárias entenderam que a partir do momento que tivesse trilho para tudo que era canto, o papel da empresa ferroviária terminou. Eles só tinham que sentar e esperar receber o dinheiro para o resto da vida, como se nada mudasse. É por isso que ele termina a frase dizendo: entenderam que estavam no mercado de ferrovias e não no de transporte. Elas entendiam que o papel delas era simplesmente colocar trilhos e esperar o dinheiro chegar. Se elas tivessem percebido que elas estavam, o foco era transportar, aqueles trilhos só tinham sentido se eles transportassem algo, eles continuariam evoluindo no mercado, pensando, estamos transportando o que neste momento? Nós transportamos madeira? Então tá, então para transportar madeira a gente pode transportar de determinada maneira. Aí depois chegou mais um tempo, estamos transportando carros, então tá bom, para transportar carros a gente precisa de vagões adaptados para isso, a gente precisa de uma velocidade diferente. Agora nós estamos transportando equipamentos eletrônicos. Então, eu preciso de uma suspensão maior. Não dá para computador bater dentro do vagão como toras de madeira batiam. Então, é isso que ele quer nos chamar a atenção. O mercado de ferrovias não era simplesmente colocar trilhos e fazer trem andar em cima. Tá? Foi assim que começou. Mas os grupos ferroviários deveriam ter percebido que o tipo de transporte, o que eles transportavam, ia mudando com o passar do tempo e deveriam ter se adaptado a isso, como, por exemplo, os caminhões se adaptaram, o transporte rodoviário. Você consegue transportar qualquer coisa por caminhão com segurança. Tá? Se eu quiser transportar equipamentos eletrônicos por caminhão, existem caminhões com suspensão a ar, para não ter nenhum solavanco lá dentro e não danificar nada. Mas isso é mais caro? Mas o produto que está lá dentro também é mais caro. É uma necessidade que existe para poder transportar aquele tipo de produto. E esse pensamento não foi utilizado nas empresas ferroviárias. Tá? Por isso que esse transporte por trilhos acabou ficando largado no século XX. Alguns agora falam em retomá-lo, mas ele vai estar em atraso de qualquer maneira. Tá? E aí, por último, está aqui o site de onde foi tirado. Não se preocupem que eu vou colocar esse texto lá na nossa área de ADPE para vocês. Dúvidas? Perguntas? Não, Júlia, não. Alguém? Gente, nunca ninguém tem dúvida quando eu faço aula. Isso me assusta tanto. Eu fico olhando. As 20 pessoas que estão aqui, acordadas provavelmente, me olhando, nenhuma delas tem dúvida. Eu fui tão clara e cristalina assim? Contem para mim. Todo mundo dormindo. Então, tá bom, gente. Então, teremos aula de metodologia hoje, tá? Eu vou continuar corrigindo os trabalhinhos de vocês, inclusive os que enviaram depois. Só para já deixar registrado, já que é a mesma turma das duas aulas, gente, o que está me deixando muito, muito chateado é perceber que vocês me entregaram um trabalho de novo sem corrigir as coisas que eu tinha pedido, tá? Me façam um favor, conversem com seus colegas de outros cursos e vejam se os orientadores dos outros cursos corrigem como eu estou corrigindo. Inclusive de citar frases, olha, pense em substituir tal coisa por tal coisa, né? Nesse nível de detalhe de orientação, e vejam se é correto vocês ignorarem meus comentários. Se é correto eu me dedicar a ler, realmente ler o texto de vocês e sugerir tudo e simplesmente ser ignorado, tá? No mínimo, muito chato,
tá? Mas não, todos os que enviaram eu vou ler e vou devolver. E foi isso que eu me comprometi a fazer com vocês, e eu quero estar bem tranquila que a minha parte eu fiz, o que eu me comprometi a fazer, eu fiz, tá? Então, eu estou encerrando, alguns eu já entreguei, estou encerrando algumas correções e mando mais algumas hoje. Não sei se eu consegui encerrar todas hoje, espero que sim, tá bom? Mas pensem com carinho, se eu tenho que ler 13 trabalhos, vocês não devem ler um único trabalho, tá? Pelo menos os comentários que foram feitos num único trabalho. Se realmente eu tenho que ler 13 e vocês não têm que ler nenhum de vocês, tá bom? Só para que vocês saibam que eu mantive, estou tentando manter vocês atualizados. Neste momento, a gente continua com aquela semana de 19 a 23, eu acho, para apresentação dos trabalhos. Falou-se em alterar esta data, mas se nós alterarmos é para depois, e nós não temos certeza disso, tá? Eu, inclusive, sou contra essa alteração. Mas se tiver qualquer novidade até quinta-feira, eu passo para vocês, ok? Grande beijo para todos vocês. Tenham uma excelente semana. Assistam os vídeos. Vocês querem que eu faça um único aviso com todos os links de vídeos que eu já gravei que caem nessa prova? A gente não vai ter revisão, porque nesta prova tudo foi gravado. Então, a gente não tem vídeo de revisão. Sim? Tá. Ok. Então, é assim, gente. Eu vou subir. Então, tá. Então, eu vou subir, eu vou pegar todos os links dos vídeos que são cobrados para esta prova e vou mandar um único aviso com vocês, já com todos os links, inclusive da aula de hoje, tá? Assim fica bem, bem concentrado. Assistam os vídeos. É necessário ler o material? É sempre bom ler o material, mas assistir o vídeo eu acho que vai fazer com que vocês aprendam, absorvam, e acho que vocês têm condição tranquilamente para responder a prova. Não esquece que, a exemplo do que já aconteceu na primeira prova, as minhas questões não são questões de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? É muito mais questão de entender e aplicar o conceito, tá? Por isso, se você tiver que focar no texto ou na minha aula, foque na minha aula, porque o meu objetivo é sempre fazer com que vocês entendam a lógica daquilo, e isso vai ajudar a responder as questões, ok? Obrigada pela companhia, gente. Obrigada aos que fazem as correções de metodologia. Não vou dizer que todo mundo me ignora, não, tá? Graças a Deus, por isso que eu amo a profissão que eu escolhi, que é ser professora, né? Neste momento. Eu brinco que se daqui a um ano eu resolver ser marceneira, eu estudo e vou ser marceneira, né? Já troquei tantas vezes de profissão. Então, eu busco fazer o que eu amo dar aula, e dou aula para aqueles que fazem. A gente tem que estar com trabalhos fantásticos, tá? Saibam disso, tá? Tem uns trabalhos muito bons, tá bom? Grande beijo para vocês, excelente semana, estudem para a prova, arrasem, e semana que vem a gente não tem aula, tá? Semana de prova a gente não vai fazer aula, fechou? Grande beijo, gente. Obrigada a vocês, Luane, Natália, Stephanie, todo mundo que mandou bom dia, tá bom? Todo mundo que me assistiu e os que vão me assistir depois também, sem problema nenhum. Amanda, tchau, prof, obrigada pela aula e tenha um bom dia. Um bom dia para nós, Amanda. Excelente semana para todos nós. Tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Saindo? Não. Parando de gravar. Tem toda uma sequência aqui. Aí.